Olá pessoal, hoje estou com um amigo aqui de Portugal, eles que são nossos distribuidores para Portugal, e num bate-papo aí durante a semana eu achei legal porque vem muita informação de Portugal que eu acho que é bacana trazer isso para o pessoal aqui do Brasil. O José Cardoso, como é conhecido, né, em Portugal, conta para nós um pouquinho aí da sua história no mundo do voo livre. Pronto, eu sou instrutor de parapente há 20 anos. Pode-se dizer que vim parar ao parapente por acaso, mas desde que entrei no parapente, como costuma dizer, foi amor à primeira vista. Nunca mais larguei. Venho mesmo da área de desporto, licenciado em desporto, mas nunca tinha feito parapente na vida até 2004. Uma pessoa que me meteu, precisava de alguém para trabalhar com ela, e foi assim. Em janeiro de 2004 eu comecei a fazer parapente para ser instrutor. Já Logo. foi pensando Foi direto. em ser instrutor. Exatamente. Eu não fiz aquela carreira de piloto que depois gostou e queria ser instrutor. Eu entrei direto para a formação como piloto inicialmente, que eu tinha que fazer, mas já sempre com o foco de ser instrutor. Legal, É. bacana. E conta para nós aqui, como é que é feito hoje a análise de instrutores? Como é que um piloto normal vira instrutor? O que ele precisa fazer em Portugal? Pronto, ele precisa de ter pelo menos o nível 2 de piloto português, que corresponde ao nível 5 internacional. Por isso ele tem que ser piloto já máxima categoria. Tem que ser também um piloto que faça bilugar, por isso tem que ser piloto duplo. E tem que ter pelo menos comprovado 2, 3 anos de experiência como piloto, e é na própria Federação Portuguesa de Voo Livre que é ministrado o curso, ou seja, só se pode tornar instrutor através de um curso feito pela nossa federação, só dessa forma. Só dessa forma. Só dessa E forma. ele tem que passar por uma fase de voos de distância, precisa fazer voo de 50, 100, 150 quilômetros. Para ser instrutor de categoria máxima, porque ele começa como instrutor nacional e depois tem um outro nível que se chama o instrutor nacional de averbamento térmico. O instrutor nacional pode ensinar os pilotos de nível 1, que é o nível 3 internacional, Certo. mas para poder ensinar os pilotos de nível 2, o nível 5 internacional, já tem que ter uma categoria superior de instrutor, e aí implica voos de distância em competição. Então está dividido em duas categorias, o instrutor Nacional, Portugal, o nacional. sim. E o outro. O básico, né, que dá a iniciação, Sim. que vai voar um pouco de lift, de voo Exato, dinâmico, exato. uma e outra condição de térmica mais fraca, Sim. mas depois, para avançar, ele tem que pegar um instrutor. Tem que pegar um instrutor que seja com esse averbamento para que possa formar os alunos de nível 2 em Portugal, sim. Pode ser até o mesmo instrutor, né? Mas o mesmo instrutor pode dar tudo, sim. Só que ele está com a categoria já completa para poder fazer Exatamente. essa sequência no aprendizado. Sim, sim. Ah, legal, bacana. É muito parecido com o Brasil. Então, você me falou que tem acontecido uma coisa fora do normal, né? Com os pilotos da Europa que vêm voar na zona Europa. da praia. Vamos deixar claro, o pessoal que voa nas montanhas, né, nos Andes, né, são pessoas que voam com uma condição de vento mais fraca, e quando chega para voar em Portugal, numa condição de voo dinâmico, sim. né, tem sofrido. Então, recentemente, teve 3 óbitos, Sim. né, por causa disso. Explica um pouquinho essa situação, né? Isso é uma coisa interessante também para quem sai do Brasil para ir voar em Portugal, fazer turismo, né? Eu acho que é bacana saber essa situação que acontece lá. Sim, o que acontece é que estamos a falar principalmente de pilotos que vêm do centro da Europa, como por exemplo dos Alpes, ou da Suíça, ou de Áustria. Para já eles tiveram um treinamento a pensar em condições de vento fraco, quase zero. Vêm muitas vezes habituados a descolar em alpino.
Até é quase o hábito que eles têm de escolar em alpino e fazem voos da montanha com vento fraco cá para baixo. Mesmo que haja térmica, eles não apanham quase vento. E depois, quando vão para Portugal, que os meses iniciais do ano, França, Suíça e outros, o mau tempo não os deixa voar lá. E eles aproveitam ali fevereiro, março, abril, para vir para o nosso país que se voa na costa, porque as nossas montanhas nessa altura não têm condições térmicas, não têm nada. Então passam num voo de montanha com umas condições de vento fraco e sem grandes mudanças, para uma condição de voo em praia, em que temos a água junto à falésia, muito pouco espaço entre uma coisa e outra, torna logo diferente. E depois é um tipo de vento que, por vezes, em Portugal, a previsão diz que o vento fica nos 25 km/h, mas rapidamente, com várias condições que lá existem, passa para 30, 40 km/h enquanto se está a voar. Isto implica que, para já, a questão de descolar logo com ventos acima de 20 km/h, que eles não estão habituados, por vezes aquilo é um festival de arrastas e andar ali aos trambolhões e mesmo aí podem se aleijar com alguma gravidade. E por vezes há a questão que não se informam com as pessoas locais. Chegam e querem fazer o voo, mas não se informam como é que deveriam ser feitos. Não conhece como funciona o voo local? Não funciona. Chegam e não têm esta noção. Alguns pilotos sim, e temos lá alguns instrutores que levam pilotos que estão informados, sabem o que é que se passa, preocupam-se em saber e com isso vão tendo essa situação de não se meterem em situações complicadas. Infelizmente, nos últimos tempos temos sentido um agravar disto. Há mais pilotos cada vez a vir do centro da Europa para Portugal nesta altura do ano. Temos marés muito altas, mar muito revolto e situações em que infelizmente pilotos foram parar ao mar. E isso é muito difícil um piloto que cai ali no mar conseguir depois livrar-se do equipamento todo. Porque estamos a falar que ele voa junto à costa, em que o mar está perto da costa, a ondulação, muita rocha. Tudo em função que sai da montanha, né? O piloto do centro da Europa, sem conhecimento, voa vento mais fraco e quer voar na mesma condição no litoral. E ele não sequer chega a ter, porque ele, para voar na costa, obrigatoriamente o vento vai estar cerca de pelo menos 20 km/h. Já está superior àquilo que ele está habituado. O piloto português que já está habituado, neste momento na praia, chega a descolar com ventos de 30, 35 km/h e vai voar. Mas sabe e está preparado e treinou para isso. E depois eles veem os pilotos portugueses a fazer isto, não se informam e acham que está bom para voar para eles. E isso não vai dar resultado. E depois temos os casos extremos. Os casos extremos de alguns pilotos que infelizmente acontece é o piloto português já não vai voar, porque sabe que a condição não está boa, mas eles, como vêm, eu chamo aquela sede de voar, porque não estão a voar no país deles, mesmo a gente dizendo não está bom, eles tentam ir voar com essa condição. E isso aí... Aí é acidente garantido. Acidente garantido, normalmente dá sempre mal. Isto cria um grande problema para Portugal, porque depois nas notícias constantemente está a aparecer que há gente a aleijar-se no parapente, é muito mau. Aí é o esporte que paga, né? Somos todos que pagamos. Paga muito caro. Paga caro. E a mídia não faz análise, né? A falta de conhecimento do piloto, né? Isso é o maior problema, porque às vezes dá a culpa no equipamento, dá a culpa em qualquer coisa, mas a falta de conhecimento do piloto, né, para aquela condição era o que era importante saber, né? Sim, e nós, por exemplo, quando acontece alguma situação dessas que é requisitado o apoio dos bombeiros, em Portugal, apoio dos bombeiros significa logo a notícia nos meios. E recebemos logo telefonemas, tanto de familiares, como de amigos, como outra coisa, que começam logo a questionar então o que é que aconteceu, o que é que se passou, mas na notícia isto não é dado. A notícia só está lá que foi um acidente de parapente e não tem mais nenhum dado.
No Brasil é bem parecido, né? A mídia vai direto para catástrofe. Quanto mais catástrofe, pior. Mais ibope dá para notícia, né? Sim. Esse é um problema seríssimo que acontece no Brasil. Mas a gente no Brasil também sofre bastante com isso, porque a gente, como é um país muito grande, né, a gente tem o voo de interior e o voo de litoral, né? Então você vê que as pessoas que voam no litoral, quando vai para o interior para voar, também acha que o voo do meio-dia vai ser o voo do meio-dia do litoral. E na verdade não é, né? Porque aí as condições de térmica, as condições são adversas no horário que o piloto do litoral está acostumado, né? Então também tem que tomar muito cuidado com isso. Mas o Brasil também tem algumas coisas similares com os problemas que acontecem em Portugal também. Vamos lá, chega de falar de acidente, né? Vamos falar de uma coisa que é mídia, né? No mundo do voo livre. Agora o que se fala é a PMA, né? O assunto de manutenção. Né? Como é que está agindo hoje, como é que as oficinas, né, estão trabalhando na Europa com esse assunto de manutenção? Nós, depois de pegarmos a representação da Sol há um ano, nessa altura decidimos também começar a fazer a manutenção, e depois de um ano de experiência que nós obtivemos e que temos falado com outras oficinas, é um bocadinho a situação que é preciso alguma normalização, standardização de padrões, para também ser mais fácil ser coerente nas revisões, porque a oficina que faz revisão de qualquer marca, qualquer parapente, depara-se com maneiras diferentes de tratar diferentes equipamentos. A medida é feita de uma forma, aqui mete-se assim, na outra mete-se com as bandas, nesta sem as bandas, né? E então a própria oficina e a necessidade que eu senti, e também já confirmei isso a falar com outras, é que eu e outros já criámos tabelas próprias, cada oficina acaba por criar a sua, de maneira a que consiga englobar todas estas marcas de parapente e que depois dê um resultado que seja minimamente comum a todas, em que com aquela tabela que a gente cria, consegue criar um padrão que é possível fazer a revisão das diferentes marcas. Mas a informação para cada marca que você pega para fazer manutenção vem do fabricante? Sim, vem do fabricante. Todas as medidas de linha, qualquer modelo de parapente é fornecido para o fabricante e dentro da sua planilha, aí você faz conforme o fabricante. Exatamente. Exatamente. E as diretrizes da PMA, né? O que vocês têm achado desse trabalho desse grupo de construtores? É assim, é nesse intuito que deve ser feito para que haja essas regras e essas uniformizações, que seja mais fácil para todo o equipamento de parapente vir já com umas normas que são comuns para todos. Tanto pela segurança como pela performance, por tudo isso, e dessa forma também facilita o trabalho para as oficinas, porque vai ser mais uniforme também. Isso, botando no uniforme, claro que todo mundo ganha, né? Porque assim você pode comprar uma vela usada com a sua revisão, né, conforme tem que ser feito, né, com uma garantia já que realmente ela foi revisada da forma correta, né? Isso que é importante pro esporte, né? Sim, porque o piloto por vezes não tem a possibilidade naquele momento de adquirir um equipamento novo, mas ele quer ter a certeza que o equipamento usado que vai adquirir está certificado por uma oficina que seja reconhecida, em que lhe mostra exatamente qual é o estado do equipamento e que ele pode ter a segurança do equipamento que está a voar. Legal, bacana. E me diz uma coisa, se você ranquear os problemas que mais aparecem, né, o que você colocaria na ordem? Problemas na própria revisão? Na própria revisão. O que na escala, o que aparece mais? Tecido, linhas, tirante, rodanas, trimagem?
Na ordem, o que... Então, na ordem dos equipamentos que já fizemos, nós recebemos maioritariamente asas que voam na praia. Na praia, um dos principais problemas que nós assistimos é roldanas. Roldanas. As roldanas e os aneizinhos de onde o manobrador passa. Um dos problemas que surge lá é as roldanas, muitas têm que ser substituídas porque a areia encaixa-se entre a roldana trava e o fio começa a passar na roldana e o fio come a roldana dá cabo do fio. O anel acontece a mesma coisa. Porquê? Porque é maioritariamente areia da praia e com muita umidade. E isso cria muito desgaste e atrito quando a gente não repara que a roldana não está a Porque a umidade gruda. Gruda. Né? E aí a areia gruda junto e vira uma lixa. É uma lixa. Vira uma lixa. Sim. Né? Nós temos lá roldanas que a pessoa não tinha reparado e consegue comer o plástico todo até ao metal da roldana. E ele não tinha reparado naquilo. Desgasta bem. E depois o fio está completamente, parece pedra. Número 2. Número 2. Junto à praia, todas as linhas encolhem, inclusive as hastes. Ou seja, é muito comum o parapente, todo o conjunto de linhas encolheu. Encolheu, todos. Mais uns do que outros e esse será a segunda situação. O terceiro é normalmente a porosidade do tecido. Porosidade. A resistência raramente tem dado problema, a resistência do tecido. Ali, com aquelas asas que se voam na praia. Por isso eu diria as roldanas, o encolhimento das linhas e depois a porosidade do tecido. Tá. 3 problemas bem identificados. Bem identificados. E no contexto geral, o que faz parar a vela de voar? No contexto geral, o que faz a vela parar de voar usualmente é se a porosidade já está muito baixa e algumas das asas que a gente ainda recebe ainda são de geração anterior. Ainda não tem a chamada boca de tubarão. Então, se ela tem um valor de porosidade baixo, ela é condenada. Já não passa. Depois, a resistência do tecido. Como eu digo, os materiais antigos têm a vantagem que a resistência normalmente está sempre muito boa, não perde quase nada. E mesmo nos materiais recentes ainda não condenei nenhuma asa por resistência. Por isso, até agora, as condenações deveram-se a porosidade. Porosidade. Linhas têm levado ajustes, algumas trocas, mas ainda não houve condenação por linhas. Aliás, na resistência das linhas não tivemos ainda nenhuma condenação por enquanto. Mas agora, se tiver a vela fora de medida, Sim, mais a porosidade, a vela vai parar de voar. vai parar de voar. Então é isso que a gente sempre chama atenção muito, né? No quesito linhas. Né? Não adianta o tecido estar ótimo, perfeito, porosidade ok, se as medidas das linhas está toda condenada. Condenada que eu digo fora de medidas. Né? Condenada, chegar a ponto de condenar um jogo de linha, acho que tem que acontecer muita coisa até acontecer uma troca de um jogo de linha ou todo o conjunto do tirante A e B. Né? Tem que acontecer muita coisa. Né? Mas a linha fora de medida pode fazer o parapente. Sim, as linhas têm que sair sempre com simetria abaixo de 10 milímetros e usualmente o comprimento global no máximo até 15, em algumas tipos de linhas até 20 milímetros no máximo, mas o que nós procuramos sempre fazer no acerto é que tanto o comprimento global como a simetria padrão máximo até 10 milímetros. O que ele fala de global é o conjunto total. Né? A linha total. Não é uma linha com 10 milímetros de diferença, o outro 5, o outro 2. Né? É o conjunto todo tem que ter essa diferença de 10 milímetros. Né? Não é variado. Né? Então o conjunto tem que estar totalmente alinhadinho. Me diz uma coisa, o futuro do parapente em Portugal, o que você enxerga?
Porque a gente tinha uma realidade, né, antes da pandemia, durante a pandemia foi uma loucura para todo Sim, mundo, sim. né? E agora nós temos o pós-pandemia, né? E o que você enxerga do esporte para a Europa, Portugal e Europa Sim, no geral? falando do panorama Portugal, que eu conheço melhor, estamos neste momento, iremos ter algumas reuniões e tudo, porque sentimos a grande necessidade de organizar as descolagens portuguesas. Ou seja, o esporte, hoje em dia, cada vez as pessoas viajam mais e, tal como nos equipamentos, está-se a procurar a uniformização. Nas descolagens, no ir voar a outros locais e receber as pessoas, deverá também haver uma uniformização da informação de quem chega. A pessoa deve saber que quando vai voar a Portugal, se vai voar naquela zona, poderá contactar aquele ou outra pessoa para que seja mais seguro ela voar naquela situação. Tal como se eu for voar a um país que eu não conheço, eu como instrutor, que normalmente levo pessoas a voar fora, eu vou procurar toda a informação sobre aquele local e deverá ser uma coisa de fácil acesso. Porque se fica complicado, o piloto acaba por desistir e voa à sua própria revelia, o que pode representar riscos desnecessários que ninguém no parapente quer correr. E toda essa informação vai estar disponível no site? Tem que ser no site oficial, temos a Federação Portuguesa de Voo Livre, que deverá ser o principal, que depois é dividido em clubes e cada clube tem uma zona de onde é responsável. E isto funcionaria melhor porque a pessoa sabe que se entrar no site da Federação e depois ela indicar que naquela zona pode contactar a pessoa X do clube que está sempre ali na zona, ela vai ter essa informação disponível para ela antes mesmo de entrar no país e já saber como é que funciona. Legal, isso é importante, né? Toda essa informação para não chegar sem essa informação no local do voo, né? Porque às vezes você chega lá e está totalmente sem pai e sem mãe, né? Vamos dizer assim, né? Chega no local e tem que fazer análise sozinho. Isso é perigoso. Sim, e em Portugal ainda há muitos locais de voo e que pode voar bem, mas já há alguns locais que antigamente os pilotos conheciam como locais de voo que neste momento já não são permitidos. E não tendo essa informação, o piloto pode estar a voar num sítio que depois vai ser surpreendido com a presença das autoridades, que inclusive apreendem o equipamento e dá direito à autuação e tudo. Olha, Sim. então fique atento aí, se você for voar em Portugal, a todas essas regras que o país tem lá para não cair no lugar errado. Quais são os principais locais de voo hoje em Portugal? É assim, Os mais frequentados? a zona da Grande Lisboa é onde se concentra a maioria dos pilotos portugueses e estamos a falar de voo maioritariamente de costa, voo dinâmico. Aí estamos a falar de descolagens como a Fonte da Telha, como a Praia das Bicas, que é uma que se voa mais em Portugal. Estamos a falar depois da Serra da Arrábida e Sesimbra, locais muito bonitos, mas que, por exemplo, em certa parte do ano não se pode voar lá, a época balneária é proibido. E depois, algumas coisas no Algarve, tem-se boas falésias no Algarve, e quando começa a época de montanha, estamos a falar de Castelo de Vide, Serra da Estrela, Monte Alegre, aí sítios sim de montanha para voar térmica e fazer distância. Ah, legal. Bacana. Qual é o recorde de distância em Portugal? Saindo de Portugal, 300 e... não sei o número certo, mas já se fez 360 km, se não me engano. 360. Saindo de Portugal. Vamos lá para alguns números. Temos aí o recorde nacional. Quantos pilotos tem em Portugal hoje, mais ou menos? Consideramos uma média de 1000 pilotos. 1000 pilotos? 1000 pilotos. Quantas escolas, mais ou menos? Tem ideia? Poderão rondar as 8, 10 escolas 8, 10 escolas. distribuídas pelo país. E o lugar mais bonito para você, para voar? Serra da Arrábida. Serra. Serra da Arrábida. Estamos a voar na montanha com o mar à frente. Opa! É Anota aí. ao Temos que fazer turismo. Deniz em Ponto Pequeno. Ponto Pequeno. Se imaginarmos a paisagem de Deniz, na Turquia, a Arrábida parece um ponto pequeno. Tem a mesma linha de visual, assim. Mesma linha de visual. Olha que bacana, né? Mas eu estou sabendo que vocês vão para a Turquia também, né? Também vamos para a Turquia porque fazemos questão de levar os pilotos a fazer o CIV,
Vamos a fazer o CIV e é uma viagem que nós fazemos de forma anual, normalmente. Uma vez por ano nós levamos lá pilotos. Ah, Isto legal. já desde 2006. Pô, faz tempinho já. Para quem não conhece Turquia, pesquisa lá na internet. O lugar é lindo, maravilhoso, aquelas cores do mar lá é fantástico. O voo lá é muito Maravilha. bacana. Tanto que o pessoal de acrobacia, né, vai em peso para a Turquia porque o voo lá é maravilhoso para praticar o freestyle. Sim. Uma mensagem para os pilotos brasileiros que querem visitar É assim, Portugal. como sempre, são sempre bem-vindos, fazendo este trabalho que é informação sobre condições de voo, onde é que se pode voar e as pessoas que no local podem dar as informações sobre qual é a melhor forma de voar ali e chamemos-lhe que condições adversas podem surgir nos diversos locais. Por isso, voar em segurança e divertirem-se acima de tudo. Acho que é o que todo o parapentista gosta, é voar em segurança, mas a divertir-se e a divertir-se. É isso aí. Portuga, Obrigado. agradecemos, né, umas informações, uma conversa rapidinha, mas eu acho que é sempre bem-vinda um pouco de informação do que acontece no mundo, né, ainda mais assuntos relevantes que estão se falando muito agora, né, na mídia mundial, né, que é manutenção, os acidentes do nosso esporte. Então acho que vale a pena a gente abrir mais os olhos, pensar um pouquinho mais e cuidar da gente, né? Nosso corpo, nossa saúde, nossa mente, né? Para não gerar problemas lá na frente. É isso aí, obrigado. Muito obrigado. Né? E a gente Vamos. vai se falar muito ainda. Muito mesmo. Vou botar ainda a rede social deles aqui no vídeo. Aí vocês podem acompanhar lá um pouco o Instagram da escola e a nossa revenda lá, nosso distribuidor de Portugal. É isso aí, pessoal. Obrigado e fique com a Sol. Valeu!